Vamos lá, muito bem. Sejam bem-vindos à última aula do nosso curso, Literatura Portuguesa no Século XIX. Essa aula em que abordaremos este conto José Matias, do Bessa de Queiroz. Bem, este conto apresenta esse personagem, José Matias, que é um homem comum, protagonista. Ele que leva uma vida sem grandes acontecimentos, mas possui uma profunda reflexão sobre a sua mediocridade e a sua insignificância no mundo. O narrador descreve o personagem com um tom bastante crítico e irônico, enfatizando a sua falta de ambição, a sua acomodação na vida. José Matias é apresentado como um homem de classe média que se contenta com uma existência medíocre, sem grande expectativa, vive entre a conformidade e a rotina. Então, ao longo do conto, o autor utiliza a figura deste personagem para criticar a sociedade portuguesa da época, destacando as falhas e as limitações do caráter humano. O conto é uma espécie de reflexão sobre essa falta de ação e de propósito, o que gera um retrato da passividade de um indivíduo que poderia, mas não busca, transformar a sua realidade. Então, assim, essa de Queiroz apresenta José Matias. José Matias era um homem comum, sem grandes virtudes nem defeitos. Tinha uma vida regular e sem surpresas. Trabalhava com diligência no seu escritório, onde se sentia seguro, mas ao mesmo tempo não passava de um funcionário anônimo, sem brilho, sem ambições. Ele era o tipo de pessoa que ninguém notaria se não estivesse presente. Não tinha amigos próximos, mas também não tinha inimigos. Sua existência era marcada pela ausência de paixões e de entusiasmo. Ele acreditava que a vida deveria ser vivida assim, de maneira simples e sem complicação. Quando se olhava no espelho, José Matias não via um homem de grandes feitos, mas também não se via um homem de falhas extremas. Era apenas mais um na multidão. E esse pensamento lhe trazia uma espécie de conforto. No fundo, ele achava que sua vida tinha um sentido, mas esse sentido não era algo grandioso, nem algo que pudesse ser realmente compreendido. Era apenas a vida com seus dias iguais aos outros. Então, esse conto ele vai pertencer ao realismo. Essa de Queiroz, como um dos principais representantes desse movimento, traz esse personagem na tentativa de retratar a realidade de maneira objetiva, sem idealizações e com uma fortíssima crítica social. Então, a autora faz uma análise crítica detalhada do comportamento humano, evidenciando as limitações e falhas do protagonista e da sociedade em que ele vive. O uso da ironia, da crítica social, a ênfase na observação minuciosa dos comportamentos e relações humanas são características típicas do realismo. Várias das características do realismo estão presentes, né, em José Matias, como a crítica social, a observação detalhada, o pessimismo, o uso da ironia, como podemos ver nos exemplos que se seguem, né? José Matias não tinha ideias nem convicções, nem interesses. Ele era um homem insignificante, cuja vida se desenrolava sem razão e sem propósito. Então, o trecho destaca a mediocridade do personagem, um indivíduo comum, sem grandes aspirações. No trecho 2, vivia num mundo de rotinas vazias, sem jamais perceber que poderia, talvez, ter sido alguém. É, Ele se prende a uma vida sem evolução. Ele não ousa quebrar esse ciclo de repetitividade e não tenta alcançar algo mais significativo para a sua vida. A crítica está voltada para as pessoas que não se questionam sobre seu potencial ou sobre seu papel na sociedade. Então, aqui temos ainda a observação detalhada da realidade. José Matias levantava-se às 7, tomava o pequeno almoço com a pontualidade de sempre. Ia para o escritório onde passava as horas de trabalho, sem nenhum entusiasmo, sem nenhum desgosto. Então, a descrição detalhada e meticulosa da sua rotina reflete a caracterização de um personagem sem grandes emoções ou sem grandes desafios. A cidade não oferecia nada de novo. O tempo parecia fixo no mesmo ponto, como se não houvesse nem futuro nem passado. Então, essa visão de uma cidade sem nada novo, com tempo fixo, intensifica a crítica, a repetição e a falta de mudança, ou seja, não é uma característica específica deste personagem, de um indivíduo, né? É uma característica social, é uma característica do cenário social. A ironia era um homem de opinião,
mas suas opiniões não eram muito originais. Ele sempre as retirava de jornais que lia apenas para passar o tempo. Então, aqui o autor ridiculariza, né, a superficialidade de José Matias, que se acha uma pessoa de opinião, mas que essas ideias, na verdade, não são ideias próprias, autênticas e profundas, né? José Matias, com suas grandes ideias e pequenos gestos, acreditava estar mudando o mundo. Então, o autor ridiculariza a ideia de que alguém tão insignificante poderia efetivamente mudar o mundo, enfatizando a discrepância entre o personagem, aquilo que o personagem acredita e aquilo que é a realidade dele. Então, o pessimismo muitas vezes apresenta essa visão negativa da vida, abordando as limitações humanas, a corrupção, a inevitabilidade da morte e do fracasso. José Matias envelheceria sem que ninguém notasse, sem que sua passagem pelo mundo tivesse qualquer marca. Ele nunca saberia se suas escolhas tinham sido certas ou erradas, o destino não lhe daria essa chance. Então aqui o pessimismo fica evidente, né? Em ambos os trechos. Não tem controle sobre a sua vida e o destino não lhe permitirá descobrir se suas escolhas foram certas. Reflete essa concepção realista de que o ser humano é impotente diante dos acontecimentos da própria vida. A inovação do estilo é uma das grandes características deste conto. Ele utiliza uma narrativa detalhada, quase jornalística, para descrever os eventos e sentimentos do protagonista. É uma abordagem inovadora para o estilo, dentro do estilo literário, né? Marca uma transição entre o romantismo e o realismo. O autor ele vai se apropriar da técnica de observação minuciosa e descritiva típica do realismo para revelar os aspectos mais banais e triviais da vida, o que confere à obra esse tom mais realista e menos idealizado. E é um tema universal, né? Muito embora esteja contextualizado no século XX, na sociedade portuguesa, a mediocridade humana, a busca por sentido, a alienação, é universal e atemporal. Então, o personagem pode ser visto como reflexo de muitas pessoas em diferentes contextos históricos e culturais, o que torna o conto relevante para os leitores de diversas épocas e locais. A obra toca em questões existenciais, como falta de propósito, desconforto com a mediocridade, que ressoam ainda nos dias atuais. E tem uma linguagem muito contemporânea, né? Não é uma leitura pesada, é uma leitura fluida, que não se prende, então, em arcaísmos e que reflete também essa mediocridade de todos os tempos, inclusive, né, da contemporaneidade.